Boa tarde a todos. Eu sou o Leandro de Assis, estou como diretor comercial da Tecnisa e nesse momento a gente já está fazendo as projeções de retomada, as projeções de pós-Covid e é um pouco do assunto que a gente vai tratar aqui hoje, com um convidado especial, Marcos Zanetti, que é o gestor de TI do Girafas, e com ele que a gente vai falar um pouquinho dos planos do Girafas, como que a empresa está se preparando para a retomada, e ele, enquanto gestor de TI, como que ele vai apoiar esse plano, né, com as ações de tecnologia no grupo do Girafas e como ele vai enxergar, como que eles estão enxergando, na verdade, esse momento de transição, de mudança, o novo normal, que a gente tem falado bastante aí em várias outras transmissões, em várias outras lives. Então, um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje e a perspectiva do Girafas para esse plano de retomada. Leandro, Boa tarde, Marcos. Tudo bem? tudo bom? Tudo jóia. Comecei aqui falando, não estava te achando aqui para te adicionar na transmissão. Tá bom. Me ouve bem? Te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem também? Ouço bem também. Legal. Fiz uma pequena introdução aqui, fui falando um pouquinho com os nossos convidados que estão participando aí também. Bacana, o pessoal já está entrando. Legal. E já fiz uma breve apresentação sua aqui, Marcos, como gestor de TI do Girafas, nessa grande rede brasileira de food services, de franquias, com mais de 400 restaurantes. Enfim, fique à vontade para se apresentar aí e falar um pouquinho de você aí também. Já há alguns anos eu estou no Girafas como responsável por toda a área de tecnologia. E a gente tem alguns projetos bem interessantes que a gente vem tocando lá. Né? Já venho do varejo já há 13 anos que eu trabalho com tecnologia para varejo. Então tem um background aí bem interessante. E esse eu acho que é um momento um momento difícil, mas é um momento em que a tecnologia está muito em evidência, né? Exatamente, eu estava comentando sobre. A gente vem fazendo algumas lives desde o início da pandemia, né? Tentando trazer algum conteúdo, compartilhar ações, ideias. E a gente já, vamos dizer, passamos daquela fase das ações, o que as empresas estavam fazendo para tentar sobreviver na fase de pandemia, e agora entrou aquele momento da gente já tentar se preparar, prevendo aí as mudanças de comportamento e o que nós vamos enfrentar nesse novo normal. Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Principalmente as ações de retomada do Girafas enquanto grupo, e você, enquanto TI, as principais ações e como que você deve estar sendo super acionado aí pela direção da empresa para apoiar nesse plano de retomada, né, Marcos? Como você falou, né? Se dividiu na hora que realmente a gente entendeu que a pandemia ia necessitar de uma quarentena, de um isolamento, era uma projeção, né? Vamos colocar o time para trabalhar em home office, como que vai ser isso, como que as coisas vão funcionar. E agora realmente a gente já está num outro momento, que é um momento de planejamento da retomada. A gente ainda não tem, na verdade, até agora há pouco eu estava vendo a coletiva do governador de São Paulo, estendeu, né, mais um pouco o isolamento aqui para São Paulo, vai até 31 de maio. Mas a gente já precisa ter um plano bem traçado, um projeto bem elaborado de retomada, porque a gente sabe que esse novo normal vai ser desafiador, né? Já está sendo, né, esse momento de quarentena está sendo desafiador, falando de economia, e o novo normal também vai ser. Então, realmente, é um momento agora que a gente está sendo bastante acionado, e acho isso muito interessante. Acho isso, para a tecnologia, é uma coisa muito legal, né? A gente agora consegue perceber, de fato, o tamanho da importância que a tecnologia tem para o negócio, né, para o business da empresa. E isso é um momento excelente para a gente colocar, de fato, a tecnologia em evidência, colocar a gente para trabalhar junto com o negócio e fazer as coisas acontecerem legal. É a famosa aceleração da transformação digital, né, Marcos?
que a gente que está na área de tecnologia sempre vem falando, e nos momentos como esse a situação acelera e exige que as empresas se adequem a esse cenário, né? Falando um Exatamente. pouquinho do plano do Girafas, né, a gente sabe que vocês já têm uma série de requisitos de segurança. Eu acho que a grande preocupação da população quando começar a retornar é em relação à segurança. Sim. E o Girafas já adota uma série de medidas, né, já tem um rígido controle de segurança. Teve alguma mudança nesse controle de segurança operacional, higiene, contaminação, que teve alguma mudança de plano para essa retomada? Na verdade, Leandro, acho que você até conhece algumas nossas operações um pouco mais a fundo, e o time da Tecnisa também conhece bem. A gente já tem adotado muito, já é do Girafas, algumas medidas de segurança, que já é padrão para a gente. O que a gente está fazendo agora é intensificar essas medidas, né? Não somente para a operação, então a gente está intensificando para que o nosso operacional faça com mais frequência. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas a gente também está deixando isso claro para o nosso cliente, que o nosso objetivo nessa retomada, né, nesse novo normal, é entregar para ele aquela mesma refeição com qualidade que ele já tinha, né? Só que agora com muito mais segurança. A segurança que ele também já tinha, só que agora muito maior, muito mais em evidência, né? Então, assim, a utilização do álcool gel, por exemplo, sempre foi uma premissa do nosso restaurante, das nossas cozinhas. Então agora a gente está intensificando a utilização do álcool gel. E tem algumas outras medidas aqui, que até eu posso descrever aqui, que a gente está tomando. Por exemplo, a gente está adotando aquele acrílico de proteção, né, na frente dos nossos PDVs, tudo isso para que o nosso cliente consiga comprar e consumir com maior qualidade. Máscara de proteção para todos os nossos funcionários, tanto os que estão atendendo o cliente, quanto os que estão na cozinha preparando a refeição para o cliente. O Girafas criou um manifesto também para deixar bem claro para o nosso cliente qual é o nosso posicionamento nesse momento, né? O nosso posicionamento de servi-lo com toda a qualidade que nós sempre servimos, mas também de servi-lo como uma referência em segurança, em saúde, para que ele se sinta seguro em consumir com a gente. Então, tem algumas coisas que a gente está deixando muito claro, que a gente está deixando muito em evidência, justamente para a gente conseguir, nesse momento, passar para ele aquilo que ele mais precisa, que é a segurança de que ele está comendo, que ele está se alimentando em um local que preserva e que está preocupado com o bem-estar e a saúde dele. É uma coisa que a gente estava falando mais cedo, você estava até comentando sobre a intensificação dos treinamentos que vocês fizeram na plataforma de vocês, com todos os franqueados, para a intensificação dessas medidas, né? Sim. E uma coisa agora que é muito interessante também, né, trazendo para a tecnologia, é o uso de EAD. Né? Então, a gente vai começar a trabalhar muito em cima disso. A gente já tinha um projeto trabalhando para que isso pudesse se tornar realidade, mas agora muito mais, né? Tanto para esse momento, para entrar no novo normal, para que os nossos colaboradores aí das 400 lojas espalhadas pelo Brasil consigam se entender, se engajar nesse projeto, mas também para um futuro, porque a gente vai conseguir trazer muitos ganhos com a utilização de treinamento via EAD, isso, ganho de economia financeira, de performance, a gente consegue fazer com que o nosso colaborador tenha um treinamento num local mais adequado para ele, onde ele acredita que seja, ali ele consegue focar, prestar atenção, ele consegue absorver aquele conteúdo, e isso tem sido muito interessante. A gente realmente, agora, acredito que até o final do mês de maio a gente já está com um projeto bem elaborado para intensificar o nosso EAD. Já era uma necessidade, né, para redução de custos operacionais. A gente sabe que tem uma rotatividade grande, né, o food service lá na ponta,
e o custo operacional, o custo de treinamento e reciclagem sempre foi uma preocupação, e o EAD entra como realmente uma importante medida para multiplicar, né, escalar isso e reduzir os custos, né? Outra coisa que a gente vem falando bastante também, Marcos, é a mudança do perfil de consumo, né? A gente sabe que isso que você falou relacionado à parte de limpeza, higiene, passa a ser um ponto importante de escolha do cliente, onde ele vai se alimentar, né? Então, além do produto, da marca, tudo aquilo que ele já avaliava no momento de escolher onde ele iria se alimentar, a parte de higiene passa a ser um item fundamental de escolha, né, que você comentou. E essa mudança de comportamento, a tecnologia pode ajudar bastante nesse novo comportamento. Quais as principais mudanças de comportamento que vocês estão projetando e como que a tecnologia pode dar apoio para a sustentação desse novo modelo? Então, Leandro, uma coisa interessante que a gente semanalmente, o Girafas tem tido algumas lives com os nossos franqueados, justamente para mostrar qual é o nosso plano de retomada. E um dos termos que foi usado, né, pela nossa diretoria de marketing é que agora a gente vai usar a tecnologia como um escudo, então vai ser um tech shield, né? E para que isso aconteça, a gente precisa muito, porque assim, a gente já entendeu que o perfil de consumo mudou, está mudando, a gente consegue enxergar isso para o delivery, né? O cliente hoje ele tem a possibilidade de optar, e isso até por experiência, por uma marca, por um restaurante em que ele sabe que, mesmo sendo delivery, mas aquela alimentação foi produzida com alguns critérios de higiene e tal. Então, isso daí a gente já sabe que mudou. E aí, o que a gente está trazendo agora, e aí, falando um pouco mais de tecnologia mesmo, o que a gente está trazendo para agregar lá no PDV, lá na ponta de venda, lá no ponto de venda, na hora que a gente entender que vai reabrir não somente para delivery, mas para venda balcão. Então, a gente tem alguns pontos, eu não vou, obviamente, entrar muito no detalhe de algumas coisas, mas é mais um overview do que o Girafas hoje tem entendido que vai ser importante para essa retomada. Então, um dos pontos que a gente entende que é bem legal e bem interessante é a implantação de um totem de autoatendimento, obviamente nas lojas que suportam isso, né? Não são todas as lojas que conseguem, mas lojas de rua, lojas maiores de shopping. E aí, para implantar, a gente tem um grande desafio, né? A gente tem um desafio que é o nosso próprio cardápio. Hoje, quando o cliente vai na nossa loja, quando ele pega o nosso cardápio, ele tem uma vasta opção de pratos e de lanches que ele pode comer, né? Que ele tem ali para ele consumir. De customização também. Exatamente. Então ele pode escolher uma proteína e customizar todos os outros acompanhamentos. Ele pode comer com arroz, com feijão, ou então trocar por massa. Enfim, e isso para a gente, quando a gente pegou esse projeto de totem de autoatendimento, foi um desafio enorme. E aí eu quero até parabenizar o pessoal de UX aí da Tecnisa, que hoje eu tive uma apresentação de como a gente vai pilotar o nosso autoatendimento. E assim, eles reformularam e fizeram da forma de fato que vai nos atender, que vai deixar o cliente vai conseguir escolher, não vai ter dúvida, e ele vai conseguir consumir num prazo pequeno, ele não vai ficar ali horas na frente daquele totem para poder escolher a refeição dele. Então, o pessoal aí da Tecnisa, do projeto, tá de parabéns, e a gente acredita que esse é um ponto que vai agregar muito. Óbvio, né? Somente o autoatendimento não vai resolver, então a gente vai ter também uma pessoa que vai ter que fazer a sanitização toda vez que algum cliente utilizar, só que o contato com o operador, entre cliente e operador, vai ser muito menor, porque ele está sozinho, ele faz o pedido dele, ele paga sozinho. Um outro ponto que a gente está trazendo é a utilização do nosso aplicativo, um aplicativo que já é integrado ao nosso PDV. Esse também, na verdade, é uma aposta muito grande nossa, a gente acredita muito, porque ele se torna um autoatendimento na mão do cliente, né? O cliente pede, ele vai poder pedir. Hoje o nosso aplicativo já existe, já está no mercado, mas ele tem a opção de pedir
para retirada, né? Ele retira no balcão e come na casa dele. Ele tem a opção de pedir delivery e ele também tem a opção de pedir para retirar no balcão e fazer a sua refeição no shopping ou na loja de rua. Então também a gente acredita muito que essa é uma tecnologia que nesse momento agrega bastante. A gente está reformulando todo o nosso e-commerce já para ele poder entrar com uma nova cara, com um novo layout. E uma outra coisa bem interessante também, e aí para as lojas que não cabem um totem de autoatendimento, é a utilização do pedido via tablet, né? Porque eu diminuo a fila. Hoje a gente tem alguns shoppings, principalmente aqui na região da Paulista, que é onde a gente costuma frequentar, as filas acabam, no horário do pico, ali entre meio-dia e 2 da tarde, as filas acabam sendo bem grandes. Então, com a utilização do tablet como papa-fila, né, junto com o sistema da Tecnisa, a gente diminui essa fila. Diminuindo a fila, eu diminuo a aglomeração, obviamente, e além disso, eu consigo fazer com que o cliente se alimente de uma forma mais rápida. Ele não vai esperar o mesmo tempo que ele esperaria a passar a fila inteira para poder fazer o pedido dele lá no caixa. Então, são algumas coisas que a gente está trazendo de tecnologia para poder agregar nas lojas. E uma coisa também que a gente está trabalhando muito e que já tinha, né, agora a gente vai massificar, é a utilização do nosso delivery. Então, hoje, até saiu uma entrevista do nosso CEO na revista Exame essa semana, falando sobre alguns projetos que a gente vai colocar nesse novo normal, né? Mas hoje a gente tem 250 lojas trabalhando com delivery. Então a gente tem ainda aí um gap de 150 lojas que têm oportunidade. Então a ideia é justamente massificar e colocar o maior número de lojas possíveis para trabalhar com delivery. E aí a ideia é a gente ter parcerias com marketplaces regionais, a gente ter delivery interno no shopping, enfim, são alguns projetos que estão sendo tratados aí pelo nosso marketing, pela nossa área de operações, mas que com certeza vai agregar muito na retomada aí pós-crise. Isso a gente não tem dúvida. Quando a gente fala de delivery, né, o pessoal sempre pergunta, delivery é melhor o marketplace, o delivery próprio, tem as taxas, né? Então a gente sempre fala, todos são canais de venda, né, Marcos? Sim. Então você pode ter não necessariamente é concorrente do outro, você pode ter o delivery próprio, né, para você ter uma fidelização e um conhecimento maior do seu cliente, mas você também pode ter o canal com os marketplaces. E essa questão do papa-fila que você falou é interessante. Ontem a gente participou de um webinar com a ANR, Associação Nacional dos Restaurantes, e um dos temas foi exatamente esse, né? O autoatendimento, né, o totem, será que vai ser tendência? Será que vai acabar? Porque ele tem o contato do cliente. E a gente tinha outros players também de tecnologia, a gente estava falando exatamente isso, que o totem, além de proporcionar essa experiência para o cliente, ele também ajuda nessa questão da contaminação, na redução da aglomeração de pessoas nas filas, e também você capta um público que está mais ligado aí na era da tecnologia, da transformação digital, que talvez sem o totem você não atingiria esse público, né? Hoje a gente tem visto que a galera da nova geração, que a galera que já nasceu nessa geração de tecnologia, eles, na verdade, já vieram no isolamento social, né? Porque quanto menos contato tiver, é melhor. Mas a gente consegue perceber que essa galera é muito mais aderente ao autoatendimento. Então, a gente acredita sim, é óbvio, né? Tem o autoatendimento, igual você falou do marketplace. A minha visão é que o sol tem para todo mundo. Acho que tem espaço para todos. Não é em todas as operações que a gente vai conseguir trabalhar com todas as opções, isso é claro, né? Vai ter loja que não dá para colocar um autoatendimento, mas dá para colocar um tablet. Agora, tem loja que eu consigo colocar o autoatendimento, mas o delivery não vai funcionar bem lá. A gente tem que tratar ponto a ponto, mas acho que dá para todas as opções de captação nesse momento, ela é válida. Ainda mais numa rede com um universo
de 400 lojas que você pega de norte a sul do país, a diferença é muito grande de um local para outro e a gente consegue, o bom é justamente que a gente consegue trabalhar em cima dessas diferenças, né? Isso é legal. A tecnologia consegue, a gente tem tanta tecnologia hoje que a gente consegue se adequar a cada particularidade, né? Agora, um grande desafio que você deve ter aí, né, Marcos, além do volume gigantesco da operação do Girafas, esse volume de conexões, né, que a gente chama aí de omnichannel, vários canais de venda, você orquestrar tudo isso e garantir que tudo isso não interfira negativamente na operação do restaurante também eu imagino que é um grande desafio aí para você, né? É, Enquanto é um, TI. é um desafio bem grande. E aí a gente tem que andar muito, muito junto com as outras áreas, né? A gente tem que andar muito junto com marketing, a gente tem que andar muito junto com operações, justamente porque às vezes existe uma solução que ela é muito interessante, que ela é muito legal, só que ela conflita com outra. Então não dá, a gente precisa de fato, tem que orquestrar bem, ter os timings certos, a gente também não consegue entrar com tudo a todo momento, ter o timing certo para a gente entrar com uma determinada solução. Mas com relação a isso, no Girafas, a gente consegue andar muito bem, né? As nossas áreas elas são muito engajadas, isso é uma coisa sensacional que a gente consegue fazer lá dentro. Então, é um desafio, claro que é, mas a gente consegue lidar com isso. Tem alguns momentos até que a gente precisa tirar o pé de um certo projeto, esperar o timing certo, o momento certo para entrar, e aí quando a gente entra de fato para conseguir fazer a diferença aí no mercado. Na verdade, a maioria dos nossos projetos, a visão é que o nosso franqueado consiga enxergar que aquilo ali é um benefício para ele. E isso é o mais importante para a gente. Então, o totem de autoatendimento, os próprios marketplaces, a gente trabalha numa sinergia dentro da franqueadora, justamente para que quando isso desce para a ponta, o nosso franqueado consiga enxergar que foi um benefício e ele consegue ver que aquilo ali vai trazer resultado para ele. Legal. E até foi tema de uma pergunta aqui, deixa eu só confirmar quem que fez para não deixar de dar os créditos aqui, do Anderson Miranda, que é um outro ponto que estava aqui para eu avaliar com você, que é a questão da experiência do cliente, né? Antes da pandemia já se tinha uma preocupação muito forte com isso, com a experiência do cliente, para que você fidelizasse esse cliente cada vez mais. E com esse novo cenário, com esse novo normal, o que você acredita que isso vai mudar, ou vai acelerar, ou vai mudar na questão da experiência do cliente? Olha, eu acho que isso vai ser muito mais... o cliente agora vai ser muito mais crítico. Eu acho que ele vai ter uma visão crítica muito maior. E aí entra, por exemplo, a questão do omnichannel, né? Se eu dou experiências diferentes para esse cliente, aquilo acaba não se tornando um agregador, né? Então, se ele tem uma experiência no nosso aplicativo, tem uma experiência diferente no site, quando ele vai no nosso ponto de venda, ele tem outra experiência, não fica legal. Então, eu acredito, a minha visão é que o cliente agora seja muito mais crítico, muito mais rigoroso na escolha dos locais em que ele vai fazer o consumo. Isso de tudo, não só do food, mas compra de outras mercadorias também, eu acredito que ele vai ter um olhar crítico maior. E aí, a nossa ideia, né, é justamente que ele consiga enxergar na gente uma experiência, em todos os canais que ele possa comprar da gente, uma experiência boa, agradável, e que ele também consiga enxergar tudo que está por trás disso, né? Toda a equipe que trabalha por trás disso, todo o estudo, e esse é um dos objetivos do manifesto também, o estudo que foi feito em cima disso para que ele se sinta não somente seguro, óbvio, seguro, mas também que ele se sinta único, né? Um cliente único. Eu acho que isso é bem legal. Show de bola. Pessoal que está acompanhando aí, se quiser ir enviando perguntas, fiquem à vontade, eu vou selecionando e vou repassando para o Marcos aqui, beleza, pessoal? Marcos, a gente também tem falado bastante sobre
sobre todo esse apoio, né, que vocês fazem com os franqueados, você acabou de citar um aí, e nessa retomada, os franqueados vão precisar de muito apoio com a parte de gestão do dia a dia ali da loja, provavelmente devem retomar com operação com um volume diferente daquilo que eles já estavam habituados anteriormente. Quais são as principais ações que vocês estão planejando e preparando para a franqueadora apoiar, né, o franqueado nessa retomada na parte de gestão, principalmente ligada à tecnologia? Bom, um dos pontos que a gente já falou é o próprio EAD, então a gente vai disponibilizar para os nossos franqueados alguns treinamentos online, e aí falando especificamente de Tecnisa, a gente tem aí uma gama de treinamentos que a gente vai disponibilizar para que ele justamente consiga fazer a gestão melhor da loja dele, né? O interessante, a gente até falou isso alguns dias atrás, quando a gente fala de uma rede de franquias, às vezes algumas pessoas não têm muito entendimento do que está por trás disso. A gente tem uma equipe gigantesca trabalhando diariamente, mesmo nesse período de quarentena, e o nosso único objetivo é o ponto de venda, né? Tudo aquilo que um proprietário de um restaurante que não é franquia, ele tem um restaurante único, tudo aquilo que ele tem que se desdobrar em 20 pessoas para fazer, nós temos uma equipe que faz isso. Então a gente tem uma equipe que estuda a tendência de mercado para poder fazer campanha de marketing. A gente tem uma equipe de tecnologia que está antenada no que está acontecendo aí fora para poder trazer as melhores soluções para ele. A gente tem uma equipe de comunicação que está perto do nosso franqueado para mostrar para ele o que está acontecendo, não somente dentro da rede, mas o que está acontecendo no mundo, né? Então, isso é interessante deixar bem claro, justamente porque o franqueado, os nossos franqueados, eu acredito muito que eles têm essa visão. E é legal deixar isso claro para o mercado também, porque é uma equipe aí de vários profissionais extremamente competentes que trabalham numa franqueadora para fazer a engrenagem girar, né? A gente não conseguiria ter nada se não fosse as lojas. E as lojas, a preocupação do nosso franqueado é que ele consiga fazer a gestão eficiente do negócio dele. O marketing, a gente se preocupa. A tecnologia, a gente se preocupa por ele. Selecionar os melhores produtos para ele poder vender, a gente também se preocupa por ele. Então, a preocupação dele tem que ser fazer a gestão da loja dele. A gente está tentando tirar, na verdade, a visão da franquia é tentar tirar todo o peso de outras responsabilidades que ele tenha para que ele consiga fazer a melhor gestão possível do negócio dele. Então, falando de tecnologia, a gente disponibiliza para ele treinamentos para que ele consiga aperfeiçoar a tecnologia, aliás, aperfeiçoar a gestão do negócio dele baseado no sistema que ele usa hoje. E a gente tem todo o apoio. A gente tem todo o apoio na própria franqueadora. Então, o sistema Tecnisa, por exemplo, que a gente utiliza, ele tem tudo o que ele precisa em uma única plataforma, né? Além dele vender, né, do PDV ser o mesmo sistema, então a gente não tem nenhuma integração, a gente trabalha numa única plataforma. Vendeu, já vai direto para a retaguarda, ou seja, para a visão de gestão do nosso franqueado, e ali ele consegue fazer toda a gestão da loja dele. Contas a pagar, receber, DRE, como que está o CMV dele, o custo de mercadoria vendida, enfim. A gente tem trabalhado muito para disponibilizar para o franqueado a melhor ferramenta, na melhor forma, para que ele consiga, de fato, enxergar a saúde da loja dele e quais as atitudes e decisões ele precisa tomar para que o negócio dele seja mais rentável. Show de bola. Ô Marcos, a gente tem unidades do Girafas no Brasil inteiro, né? Já tem alguns locais que já estão apontando aí para uma retomada. A gente viu que São Paulo deu mais uma adiada no retorno, né? São Paulo deve ter uma concentração grande de lojas, mas outros estados já estão sinalizando com abertura e já tem um plano de abertura dessas lojas? Hoje a gente tem, na verdade, a região sul já tá reabrindo gradativamente, então a gente já tem lojas abertas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul já está em planejamento de reabrir, São Paulo realmente a gente estava com planejamento da próxima semana, mas agora passou para o final do mês. Brasília, a gente tem uma expectativa de que vá reabrir na semana do dia 18, se eu não me engano.
então que a gente tem também muitas lojas lá. Na verdade, os grandes polos são Brasília e São Paulo, né? Para quem não conhece a história da marca, o Girafas começou em Brasília, né? Nasceu em Brasília. Então a gente tem muita loja em Brasília. E interessante, a gente tem muita loja de rua em Brasília também, né? São Paulo, a grande maioria é shopping, mas em Brasília a gente tem muita loja de rua, que tem um salão, que o cliente come no próprio salão da loja. Mas também, em contrapartida, a gente também, a grande parte de delivery que nós temos hoje na rede está em Brasília. Então essas lojas, algumas delas estão conseguindo trabalhar nesse momento. Entendi. E nessas lojas que estão reabrindo, está se confirmando essas tendências do que a gente estava falando aqui, do novo comportamento e principalmente outro aspecto que eu queria entender é a diferenciação que vocês estão buscando na marca para atrair os clientes, né? Então, se vocês estão vendo que nessas lojas que estão reabrindo está refletindo realmente as tendências e esse novo normal, e quais as estratégias de diferenciação que vocês estão fazendo para atrair esse público? As lojas estão reabrindo bem dentro disso que a gente está esperando, né, do perfil do consumidor. Ainda muita gente está com receio de se encaminhar até a loja e fazer a compra por lá. Então a gente ainda, mesmo com as lojas reabertas, a gente ainda tem uma massa de pedidos via delivery. Mas a gente está percebendo que o cliente está começando a notar exatamente aqueles diferenciais que a gente viu lá, que eu falei lá atrás. Então, ele está observando como que os funcionários estão se portando. O pessoal está usando máscara, não está? Tem uma boa higienização, o pessoal costuma oferecer o álcool gel. Então a gente percebe que o cliente está um pouco mais seletivo nesse momento. E um dos pontos, que até foi um dos temas da entrevista do nosso CEO, a gente está pensando muito, não somente, né, em tecnologia, no que agregar e tal, mas também em produtos, né? Como que a gente pode, nesse novo normal, ser um diferencial nesse mundo de franquias, de food service, mas também como que a gente pode apresentar para o nosso cliente produtos que antes não tinha e que a gente entendeu que é a necessidade dele. Então, por exemplo, a gente vai lançar, ainda está em formatação o nome e tal, mas a gente vai lançar uma linha que por enquanto chama Girafas Tamanho Família, pode ser que esse nome mude. Mas qual que é a ideia? Qual que é a ideia disso? O nosso cliente hoje, quando ele pede delivery, ele obviamente é um prato, digamos que você está em família, né? Um almoço de domingo, por exemplo, e aí a família, 5 pessoas em casa, cada um tem que pedir um prato. A gente vai lançar uma linha que o nosso cliente ele pede o que ele quer. Então ele quer meio quilo de arroz, 1,5 kg de picanha e 200 gramas de farofa, ele vai ter a possibilidade de fazer esse pedido. Então, de fato, a ideia é a gente mostrar para ele que o Girafas pode ser o almoço de família dele no domingo, o almoço com o pessoal do escritório, o jantar com o pessoal do escritório que ficou até um pouco mais tarde. E não precisa necessariamente cada um pedir o seu prato. A gente pede aquilo que... O cliente vai ter a possibilidade de pedir aquilo que mais agrada a família e vai fazer a divisão ali como for melhor para eles, entendeu? Esse é um diferencial. A gente está trabalhando muito em cima do nosso cardápio de delivery também, né? O nosso time de supply e P&D está trabalhando muito em cima do nosso cardápio de delivery para poder oferecer para o nosso cliente uma experiência ainda melhor do que a que ele já tem, né? Hoje o nosso delivery ele entrega muito bem, mas a ideia é que ele tenha opções ainda melhores para poder consumir com o nosso delivery. Porque a gente também acredita que o delivery vai continuar sendo uma tendência. Não sei se por um bom tempo ainda, mas acredito que o pedido via delivery vai crescer ainda mais. Conforme as lojas começarem a reabrir, essas lojas que hoje estão fechadas e não conseguem nem operar com delivery, elas também vão ter um grande potencial de delivery, justamente por essa mudança de comportamento dos nossos clientes. Legal. E um outro aspecto que a gente tem percebido até de diferenciação, a gente estava em reunião na semana passada com um grupo de empresários também,
principalmente restaurantes de shopping, né, que tem as concorrências. O próprio restaurante no modelo à la carte, como é o Girafas, ele já tem uma diferenciação daquele restaurante que é o tradicional self-service, que tem um ponto de contaminação bem maior. Então, o próprio modelo de negócio de vocês já tende a ser uma diferenciação, né, Marcos? Vocês estão avaliando isso também como um aspecto positivo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Isso que você falou é bem importante, né? A gente já, nesse novo normal, a gente já nasce com um diferencial que é trabalhar com à la carte. Isso daí já é um ponto ao nosso favor. Mas ainda existem cuidados até na própria entrega para o cliente que são interessantes. Você vê, o Girafas vai colocar uma proteção de acrílico para as bandejas, né? No momento da entrega da bandeja para o cliente, terá uma proteção de acrílico cobrindo essa bandeja para que evite o menos possível o contato, seja pelo operador que está entregando a bandeja para o cliente, ou seja por outro cliente que está do lado esperando alguma coisa. Assim, a gente já tem um diferencial legal, mas a gente está procurando a maior maneira possível de agregar segurança nesse momento. Porque a gente entende que a segurança vai ser um grande diferencial. Isso daí na praça de alimentação do shopping, principalmente. Isso, obviamente, falando como consumidor, né? Não só como TI, mas como consumidor, eu vou procurar aquilo que eu me sinto mais seguro, aquele que me mostra que está preocupado com a minha segurança também, com a segurança dos funcionários dele e com a minha segurança também como cliente. Legal. E a parte de tecnologia, que a gente falou bastante aqui no atendimento ao cliente, no processo de venda, né? Enfim, todos os canais que você comentou. E tem uma parte de tecnologia também importante na operacionalização da preparação da refeição, os próprios equipamentos da cozinha, automação, essa parte de automação da produção, da cozinha, né? Os KDS também, que traz uma padronização, uma melhoria nessa questão de contaminação. Vocês também estão avaliando algo nesse sentido? Sim, sim. Na verdade, o KDS vai ser bem interessante também. É um projeto como todos os outros dentro de tecnologia, bem desafiador, né? Mas a gente acredita, principalmente porque, além da gestão, né, nesse momento, até antes dessa pandemia, a gente já entendia que o KDS agregava muito na gestão da cozinha. Então, você de fato enxergar o que está acontecendo dentro da sua cozinha e depois você conseguir fazer uma análise de como que está cada setor dentro da cozinha, qual está demorando mais, qual entrega mais rápido. Isso daí a gente já tinha entendido que é um ponto fundamental. Trazendo agora para esse momento, a gente também entende que o KDS é um ponto muito interessante porque eu evito o contato, né? Eu consigo distanciar, porque é uma das nossas medidas de segurança, ter o distanciamento, inclusive dentro da nossa cozinha, porque você vai ter telas e que você consegue ver até de uma certa distância aquilo que está acontecendo ali dentro, né? Você diminui o contato, você diminui a proximidade de um para outro, você aumenta a eficiência da cozinha, e é um projeto, um desafio aí que a gente já estava pensando, né? Na verdade, a gente já estava trabalhando em cima disso há alguns meses. É um projeto, sim, para a gente continuar estudando durante esse ano de 2020. Não está para entrar junto com o nosso plano de retomada por enquanto, porque a gente entende também que requer muitos ajustes principalmente de infraestrutura, mas é algo, sim, que a rede pensa e que a gente vai colocar em prática aí num futuro próximo. Legal. E além, porque o KDS também tem uma parte de checklist, de segurança, de higienização que você pode configurar e isso ajudar no processo de orientação da equipe da cozinha, né? Então, realmente é um ponto importante. Bom, pessoal, nós estamos aqui já caminhando para o final. Se tiver mais alguma pergunta, podem encaminhar aí, que eu repasso aqui para o Marcos. Marcos, deixar aí você falar aí o fechamento, te agradecer mais uma vez pela ótima contribuição e compartilhamento aqui de ideias. Fique à vontade para
falar aí um pouquinho e Não, finalizar. eu é que tenho que agradecer aí o convite a você, Leandro, a todo o time da Tecnisa que me fez esse convite. Agradeço por acreditar no nosso trabalho. Quero também já aproveitar o momento e agradecer todo o nosso time dos Girafas, que trabalha junto, todas as áreas. Eu não vou citar aqui área por área, senão vou acabar esquecendo alguma, mas todos que estão de alguma forma envolvidas nos nossos projetos, nessa retomada. Nenhum projeto de tecnologia existe se não tiver as pessoas por trás fazendo isso acontecer. Então, todas as áreas que fazem acontecer, na verdade, o mérito não é tecnologia, o mérito é de vocês que fazem o negócio acontecer. E, Leandro, quero também agradecer o time da Tecnisa que está junto com a gente nos nossos projetos, no nosso dia a dia. Um time que abraçou esse desafio enorme que a gente tem aí vivenciado nos últimos meses. Uma equipe extremamente competente, capaz e que a gente vai conseguir aí nessa nossa retomada pós-pandemia, pós-crise. Com certeza a gente, junto, aliado, nessa parceria que a gente teve aqui até hoje, a gente vai conseguir se destacar nesse momento que vai ser desafiador para todos, né? Uma economia extremamente incerta, a gente não sabe exatamente como vai acontecer, o que vai acontecer, mas a gente tem que tentar acreditar, e é isso que eu trago comigo. Eu tenho acreditado todos os dias em que a gente vai sair desse momento muito mais forte do que a gente entrou, como profissional, como pessoa, a tecnologia também. Uma coisa que é interessante, isso daí uns dias atrás, o Girafa sempre teve essa visão de que tecnologia era importante, isso eu não posso negar. Mas nesse momento, a área de tecnologia ela fica muito mais em evidência, né? Porque dias antes da pandemia acontecer, a gente estava preocupado. Tá, ok, eu vou colocar uma equipe de 140 funcionários da franqueadora em casa, essas pessoas precisam trabalhar, elas vão continuar trabalhando de home office. Eu preciso que essas pessoas acessem todos os documentos que elas acessam, que eles tenham equipamentos e tal. A TI, ela costuma ser vista quando para, né? Quando tem um problema, a gente lembra que existe TI. Quando tudo está andando, a gente é um pouco... as pessoas não lembram muito que a gente existe. Isso é bom, né? Quanto menos acionado a gente tem sido, é sinal de que está tudo funcionando. Mas nesse momento, é muito legal para a gente que trabalha com tecnologia, é muito gratificante a gente ver que tecnologia tá trabalhando junto com o business da empresa, do negócio. Isso é muito legal, porque a gente faz parte de um ecossistema muito grande e que nesse momento a gente deixa claro, na verdade, infelizmente por um problema mundial, mas a gente também, isso acaba deixando em evidência o tamanho da importância que tecnologia tem para o negócio, né? Então isso é que é Deixa de legal. ser uma área de apoio e passa a ser uma área estratégica, né, do negócio, realmente. Exato, exatamente. E esse, acho que no passar dos anos, tem sido a nossa maior quebra de paradigma, né? Fazer com que tecnologia deixe de ser uma área de apoio e passe a ser uma área de estratégia. Isso daí está muito. Acredito muito que o pós-crise está mudando o conceito de muitas empresas. Muitas empresas vão adotar medidas que não adotavam antes, falando de tecnologia, justamente porque viu que é necessário, é interessante e funciona. Que eu acho que também tem muita gente que tem esse medo de que não vai funcionar, e funciona, né? Leandro, obrigado mais uma vez por esse convite. Eu estou à total disposição de vocês. Quem quiser me procurar também, tem o meu Instagram aí, podem me procurar. A gente está aqui, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu puder ajudar e agregar aí, a gente está à disposição, tá bom? Valeu, Marcos. Obrigado, foi show. Obrigado a todos que acompanharam. Boa tarde, se cuidem e logo, logo a gente tem mais conteúdos aí para vocês. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Parabéns, Marcos. Foi show. Um Valeu, gente. abraço. Obrigado. Um abraço, Até Leandro. mais. Tchau, tchau.